muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Sei que é feriadão emendado ainda desde sexta, né? Tem bastante gente que está viajando, teve gente que mandou mensagem para a gente estar em outro lugar. E a gente falou assim, poxa vida, né? Por que não fazer o culto, aproveitar quem está aqui, quem está visitando a cidade, aproveitar o pessoal que está em casa, que está em família, né? E a gente está junto. Então, em vez de estar passando provavelmente uma reprise de um culto, aí você está assistindo o culto ao vivo, porque não tem coisa melhor do que a gente estar na presença de Deus, não é verdade? Por mais que final de semana a gente estava aqui nos cultos, a gente estava aqui na igreja, né, assistindo, teve aqui, muito bonito, foi montado, você viu esse palco todo colocado aqui, a gente viu a encenação aqui da peça que montaram, falando sobre a Páscoa para a gente, trazendo uma mensagem muito preciosa. Mas eu falo para você, hoje a gente não podia deixar passar batido. Então a gente falou assim, vamos aproveitar que é feriado, vamos mudar, colocamos aqui em cima para vocês sentarem mais pertinho da gente, para ter um tempo mais gostoso próximos. E pode ter certeza, se você está aqui, é muito especial para a gente. E se você está assistindo a gente em casa também, que Deus abençoe muito a sua vida, que a gente possa ter um tempo especial juntos aqui, mas principalmente, antes da gente começar, eu queria orar por vocês me permitem? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor que se derrama sobre nossas vidas. Em especial, Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor. Mais um dia de fôlego de vida, mais um dia que o Senhor nos sustenta. Mas peço especial, se alguém veio para cá hoje com o coração apertado, preocupado, angustiado, triste com alguma coisa, que a tua presença se derrame sobre a vida dessa pessoa, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a vida dela, Senhor. Mas se alguém veio para cá também feliz, Senhor, se alguém está assistindo a gente, o coração está cheio de alegria, que essa alegria que vem de ti transborde no coração de todos aqueles que estão à nossa volta. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. A gente está numa campanha, e essa campanha é simplesmente Jesus. A gente está entendendo as coisas que Jesus falava, como ele vivia, como ele andava, como ele agia, mas principalmente entender quem ele é. Porque muitas vezes a gente caminha muito tempo na igreja, mas a gente não sabe quem Jesus é. Porque a gente almeja, mira, se espelha no quê? No Jesus que a gente quer que ele seja para a gente, não é verdade? Aquele Jesus que a gente quer que seja da nossa forma, do nosso jeito, que faça a nossa vontade e que ele seja parecido com aquilo que a gente imagina. Quando a gente começa a olhar todas as vezes que Jesus falou, eu sou, a gente começa a entender quem ele é na nossa vida. E eu vou falar para você que está acompanhando essa campanha, se você perdeu algum desses cultos, está sendo pregado toda semana, praticamente todos os cultos da igreja, assista, acesse o canal, assista por completo, por quê? Você vai ter um entendimento maior de quem é Jesus na tua vida. E isso é o mais importante. Porque muitas vezes dentro do nosso pensamento, né? Puxa, eu queria que Jesus fosse assim. Eu queria que Jesus fizesse assim. Eu queria que Jesus falasse assim. E muitas vezes você fala, nossa, ele falou exatamente como eu entendia. Você vê que Jesus é muito maior que isso. Aí tem gente que vai dizer assim, puxa, mas é muito complexo para mim entender isso. Jesus é muito mais simples do que pensamos, na forma como ele fazia e na simplicidade como ele falava com as pessoas. O que a gente tem uma grande dificuldade de entender é quando ele não fala aquilo que a gente quer. E aí a gente fica assim, não entendi, né? Toda vez que a gente lê a palavra e não fala o que a gente quer, você fala, nossa, que texto difícil esse, né? Que complicado esse texto, não estou conseguindo entender. Quando você ora e Deus responde algo para você, mas não é o que você quer, você fala, Senhor, fala de novo. Me dá outro sinal, repete comigo, fala de outra forma. E a gente não está conhecendo Jesus como ele deveria, na é verdade? Porque ele fala de uma forma clara e tremenda. A gente viu no nosso primeiro encontro que ele é o pão da vida, João 6. Segundo encontro a gente viu a luz do mundo e foi precioso. O terceiro encontro ele é o bom pastor em João 10 que a gente viu. E hoje a gente vai estar lá em João 11 e a gente vai entender que ele é a vida. Para a gente entender isso, abre a sua Bíblia no capítulo 11, livro de João. Eu quero deixar um texto aqui para você poder entender de uma forma mais preciosa a essência de todo ele. Mas o capítulo 11 de João ele é dividido em 4 partes, tá? A primeira parte que a gente vê, ele vai falar sobre a notícia da doença de Lázaro. Essa é a história que a gente ouve na Bíblia sobre Lázaro.
E a gente entende ali que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Quando a gente olha para o Novo Testamento, e quando ele chora, a gente entende o quê? Que o amor dele por Lázaro é muito grande. É essa história aqui. Se você está no capítulo 11, essa é a história que vai contar. Mas na segunda parte de esse texto, ele vai falar sobre a chegada de Jesus e o diálogo dele com Marta e Maria. A terceira parte vai falar da ressurreição de Lázaro. E a quarta parte vai falar da conspiração. Cada vez que a gente leu lá o 6, o 8, o 10, a gente vê ali que os homens ficam bravos cada vez que Jesus faz algo e cada vez que ele diz quem ele é. Os homens se irritam ali e se voltam contra ele. Nesse capítulo 11 não é diferente. Mas a gente vai se atentar aqui, muito especial, para o 2 e para o 3. E o texto que eu quero que vocês acompanhem comigo é João capítulo 11, versículo 25 e 26. Abre lá juntinho comigo. A versão que eu tenho aqui pode falar um pouquinho diferente da versão que você tem, mas conta exatamente uma história. João capítulo 11, versículo 25 e 26. E vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você fala, puxa vida, do capítulo 11 inteiro, a gente tem essa palavra como essência. Sim, porque a gente começa a olhar para esse texto no 11, e aqui Jesus diz mais uma vez quem ele é. Ele fala, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Se tem uma coisa preciosa na nossa vida, é quando a gente começa a olhar para as coisas que Deus faz, e a gente vai se acostumando, e a gente vai ficando mimado com Deus. A gente vai olhando a forma que Jesus vai agindo, e a gente começa a parar de dizer obrigado. Tipo na casa da gente, né? A gente tem lá nossa mãe, a gente tem nossa esposa, e tem tanta coisa que acontece no dia a dia, as pessoas à nossa volta. E o que a gente vai fazendo? A gente vai se acostumando. Quer ver uma coisa? Às vezes você vem para a igreja, vai para um lugar, você pega um Uber. Você desce do Uber, você fala o quê? Obrigado. Tem gente que não fala, né? O cara vai lá, bota uma estrelinha baixa para você, você chama o Uber não vem, você fica chateado. Mas olha só, sempre que você vai lá, você diz um Deus abençoe teu dia, muito obrigado. Você diz isso. Mas às vezes você tem alguém da tua família que te leva para a escola, que te leva para o trabalho. Pessoas que te carregam o dia todo e você desce do carro, bate a porta e vai embora, né? E não está nem aí, às vezes vai bravo embora ainda. Às vezes você não dá valor para aquilo que é feito todos os dias. Aquilo que é contínuo na nossa vida, a gente tem a tendência de fazer o quê? Deixar como algo simples. Quer ver o trabalho da gente? A gente ora, pede tanto, Senhor, abre uma porta de trabalho especial. Abre uma porta, porque lá a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ser um servo teu, eu vou falar de você. Eu vou dizer para todo mundo o quanto você é importante. Assim, não importa o quanto eu vou ganhar, Senhor. Abre essa porta, porque lá é o pão de cada dia, o meu sustento. Dá um mês, você já não se dá com alguém. Dá 2 meses, você já não gosta onde você está. Dá 3 meses, você já está chateado quando você ganha. Dá 4 meses, você está falando, Senhor, abre uma porta nova para mim, não é verdade? Muitas vezes a gente age assim. A gente não é só uma questão de ingratidão. Muitas vezes a gente para de entender. E para de querer entender. E para de querer viver quem Jesus é na nossa vida. Porque você começa a se acostumar. E aí quando a gente olha para o texto e vê que Ele é o pão da vida e fala, é Ele quem me sustenta. Você já começa a entender assim, o sustento vem todo dia. Fui eu que fui no mercado comprar? Fui eu que fui ali buscar? Aí você começa a olhar e falar assim, puxa vida, mas será que por mim e somente por mim as coisas aconteceriam da mesma forma? Hoje existem homens que vão dizer que sim. Homens que vão dar 10 passos, 20 passos, milhares de métodos, dizendo o quanto você é importante. E eu digo assim, dê valor à sua vida. Se acha importante diante das coisas que você faz. Mas lembra de uma coisa, a nossa vida sem Jesus não vai dar certo. A gente vai usar a nossa força, a gente vai tentar usar o nosso conhecimento, a gente vai tentar usar as pessoas que a gente conhece à nossa volta, mas não vai funcionar. Vai chegar um momento que você vai parar e falar assim, a minha vida está vazia. Está faltando algo no meu coração. Quando a gente começa a olhar e entender quem Jesus é na nossa vida, a gente começa a parar e falar assim, puxa vida, eu já li lá em João 8 que Ele é a luz do mundo. E quantas vezes a gente se sente no escuro? Quantas vezes está rodeado de pessoas, a gente se sente sozinho?
Quantas vezes a gente quer falar, mas parece que a voz não sai? E quantas vezes você se sente perdido? Já se sentiu perdido? Eu já me senti perdido fisicamente, de estar num lugar e não ter ideia para que lado ir, e totalmente perdido. E eu já tive momentos da minha vida em que eu estava perdido na questão espiritual, de não entender o que Deus queria para a minha vida, e não entender o que a palavra falava para mim. Por quê? Porque eu queria ouvir aquilo que eu queria. Eu queria que os meus caminhos estivessem certos, e que o Senhor fosse desenhando o caminho na minha frente. Mais ou menos tipo um jogo de videogame, o Minecraft da vida. Eu queria que as coisas fossem acontecendo, e falar: Senhor, eu quero ver o teu poder. Eu quero ver tua glória se manifestando na minha vida. Então, Senhor, eu vou para cá. Ilumina o meu caminho. Senhor, eu vou para cá. Ilumina o meu caminho. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes, quando a gente começa a dar as nossas próprias direções da vida, a gente acaba num lugar escuro. E ali a gente para e fala: socorro, Deus. E aí entra o que a gente viu ali em João 10, que Jesus é o bom pastor. É aquele verdadeiramente o bom pastor. A gente pode tentar ser bom, pode fazer, entender o nosso chamado como pastor. Mas o bom pastor é Jesus, é Ele quem não falha, é Ele quem não erra. E nesse momento onde a luz parece que se apaga na nossa vida, a gente olha para Jesus e vê Ele como bom pastor, agindo na nossa vida e fazendo o quê? Nos resgatando. Aqui nessa noite eu queria convidar você a entender um pouco mais sobre Jesus, entender que Ele é vida. Uma das coisas preciosas do meu dia a dia, quando eu sei que a minha esposa está brava comigo, eu falo: minha vida. Olha lá, ela sorri, tá vendo? Funciona, é prático. Mas não é dessa forma que eu estou dizendo que Jesus age na nossa vida. Quando eu falo que Jesus é vida, é muito mais do que isso. É muito mais que arrancar um sorriso do nosso rosto. A gente não entende a preciosidade da vida. Quer ver uma coisa interessante? Respira bem fundo agora onde você está. Solta o ar. Você que está em casa, faz juntinho comigo. Respira bem fundo assim, ó. E solta o ar. Simples, né? Fácil. Mas se por um instante esse ar se acabar, não existe mais vida. Se por um instante esse ar parar de entrar pelas suas narinas e você receber esse ar, a vida acabou. A vida parece tão simples. O respirar parece tão simples. Mas a gente começa a ver o quanto a gente depende de Jesus na nossa vida. E o quanto ele é importante. Mas respirar fisicamente, sentir o ar entrando é precioso. Dar valor na nossa vida é algo precioso. Mas e a tua vida espiritual? Muitas vezes a gente vive um vazio espiritual. E muitas vezes estamos vivos e mortos espiritualmente. Muitas vezes estamos totalmente insensíveis para a voz do Espírito Santo. E muitas vezes estamos totalmente distantes da presença de Deus. E fisicamente a gente está andando. Aí a gente sai do Minecraft, né, e vai para um Walking Dead da vida, né? Aí a gente começa a virar um monte de zumbi caminhando, vamos dizer assim. Onde o seu corpo anda, mas o teu espírito não faz mais sentido nenhum. Onde você olha e fala: tanto faz. Se eu estou vivo, se eu morri, não interessa mais. Você fala: puxa, mas eu não vivi isso. E olha, Deus abençoe se você está sentado aqui nesse lugar, se você está assistindo a gente e você está entendendo que você não passou por isso, que bom. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu falo assim, você não precisa andar muito. Você não precisa ir muito distante daqui para encontrar com pessoas, sentar com pessoas que vão olhar nos teus olhos e vão falar que a vida não tem mais sentido. Pessoas que às vezes perderam coisas simples. Pessoas que às vezes a vida não foi como ela queria. Pessoas que tentaram fazer do seu próprio jeito e não deu certo. Ou algumas pessoas que passaram dificuldades, situações injustas da vida. Mas naquele instante, o fôlego de vida não é mais importante. E principalmente, a vida espiritual perdeu o sentido. Talvez você não tenha vivido isso. Deus te abençoe que não passe por isso. Mas se você está ouvindo essa palavra, e você já sentiu isso no teu coração, você já disse assim: puxa, a minha vida está andando, mas parece que nada acontece. A primeira coisa que vem na nossa cabeça são as coisas materiais. A minha vida só acontece se algo material acontece.
A minha vida só acontece se algo emocional acontece. A minha vida só acontece se de alguma forma parece ter um sentido daquilo que eu creio. Mas sabe, quando a gente para e começa a olhar para esse texto, entender quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá. Aqui a gente começa a olhar e entender a história de Lázaro. A primeira coisa, a gente entende nesse texto em João 11, que Lázaro era alguém próximo, não era? Porque ele soube que Lázaro não estava bem. E ele vai até lá. Alguns historiadores dizem que Lázaro não tinha idade suficiente para ser discípulo de Jesus, mas que ele o conhecia de muito tempo. Mas uma coisa é preciosa. Esse texto diz que quando Jesus chega àquele lugar, a primeira coisa que Marta diz para ele, fala assim, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. E muitas vezes na nossa vida, quando algo dá errado, a gente fala assim, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas é aí que está. Jesus é vida, e a vida é abundância. A presença dele está em todo lugar. Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Nem sempre o tempo vai ser da forma que você deseja. Seja organizado, faça as coisas direitinho. A tendência é dar menos errado, não é verdade? Seja precavido, seja obediente, busque ao Senhor. A tendência é as coisas andarem mais certo. Mas ainda assim o controle da tua vida não está na tua mão. Ainda assim não é você que vai direcionar para onde você quer e que tudo vai dar certo. Você vai ter que olhar e falar assim, puxa vida, eu quero ter essa vida. Eu quero crer no Senhor. E aqui nesse texto diz que não morrerá eternamente. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, quando a gente olha a luz da Bíblia, a gente começa a entender que existe uma palavra que está preciosa dizendo aqui, que é a vida eterna. A vida eterna é essa promessa que o Senhor Jesus faz a você. É onde ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É onde você olha, João 3,16, entende, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali você começa a olhar para esse texto e entender que esse convite é maravilhoso. E é Jesus que faz para você, então existe uma vida eterna. Agora o que acontece? Quer dizer que você nunca vai morrer? Quando a gente olha esse texto aqui do capítulo 11 de João, a gente vê que Lázaro é ressuscitado. Jesus ressuscita Lázaro. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Aonde está Lázaro hoje? Você conhece o Lázaro? Talvez você conheça o Lázaro da barraquinha de caldo de cana. Conheça o Lázaro, amigo teu de tal lugar. Mas esse Lázaro aqui da Bíblia não está mais entre nós. Ou seja, a vida dele acabou. Ela teve um fim. Jesus não disse para Lázaro, eu vou te ressuscitar fisicamente, eternamente. Lázaro, a partir de hoje, nunca mais morrerá. E até hoje, Lázaro está andando entre nós. Não aconteceu. Então, nesse convite para uma vida eterna, o que Jesus faz para você, não é uma vida física eterna. Não é uma vida onde você não envelhece e nada mais acontece com você. É diferente disso. É você olhar para a mesma forma que eu disse, quando você respira e olha para a tua vida carnal, você precisa olhar com os mesmos olhos para a tua vida espiritual. E espiritualmente, a eternidade é o convite que Jesus faz a você. E a gente olha, a gente se prende a esse mundo. A gente se prende às coisas. A gente se agarra nas coisas materiais. E é isso que dificulta a gente entender o mundo espiritual. A gente se agarra nas coisas físicas com tanta força, que a gente acha que a vida não vai acabar. E ela vai. Quando a gente começa a olhar para esse texto, entender ali que Jesus ressuscita Lázaro, esse texto ele fala para as pessoas sobre ter a questão da vida eterna. E ele fala, não morrerá eternamente, por quê? Porque entendemos que espiritualmente com Jesus a eternidade existe. Mas entendemos que por nós mesmos, como carne, a nossa vida tem um final. Então existe a vida eterna, existe a morte física, mas existe a morte eterna. E o que é a morte eterna? É quando a morte física bate à sua porta. Igual nos desenhos que você vê.
Aquele bicho grandão com foice na mão assim, olhando e falando assim, vamos embora. Lógico que não é desse jeito, né? Nunca aconteceu comigo, não sei, né? Mas a morte física é isso. É aquilo que fisicamente vai acontecer com todos nós um dia. Mas quando nesse momento, espiritualmente, você também está morto. Quando você está morto espiritualmente, a morte eterna bate à sua porta, ali começa a morte eterna. Ali, uma não tem mais volta. Não dá tempo de falar assim, quando eu olhar o coisa ruim do lado, eu vou ver, né? Quando a gente é criança, a gente brinca, né? A gente se acidentava, caía de skate, tombava de alguma coisa de bicicleta. E quando a gente abria o olho, tinha que cuidar quem estava perto, né? Se tivesse um bicho vermelho do teu lado, se arrependesse. Mas se tivesse um anjo do Senhor, falasse, me leva, né? Puxa, que bom que fosse assim. Mas não é assim que funciona. A gente sabe, na própria Bíblia conta a história de um outro Lázaro, né? Uma parábola do rico e Lázaro. E ali fala de uma morte imediata, onde ambos estão, um na presença de Deus e um já está sofrendo as consequências da sua vida. Aqui nesse texto que a gente vê em João 11, Jesus está dizendo assim, você não precisa viver isso. E sabe, o homem pela sua própria força vai tentar viver a vida eterna. O homem pela sua própria força vai tentar se disponibilizar para que as coisas sejam eternas. Para isso o homem faz o quê? Ele cria coisas eternas para ele mesmo. É só que interessante, quando a gente conversa, né, nesse meio ecológico, falaram para mim que uma sacolinha plástica vive 200 milhões de anos. É tempo, hein? Aquela sacolinha do mercado lá que você compra, né? Ontem eu comprei um chá, botei dentro, eu fui sair, rasgou a sacolinha, caiu, né? Não durou 200 milhões, durou 1h30, já abriu o troço e passou reto. Mas o homem tenta criar coisas eternas, porque na cabeça dele ele entende a eternidade, ele sabe o que é infinito, ele sabe o que é para sempre. Tanto é que quando você conhece alguém e ama muito, você faz o quê? Você jura amor eterno. E você fala assim, eu vou te amar por toda a minha vida. Se é por toda a sua vida, já não é eterno, né? A vida vai acabar um dia, mas aí ainda é bonito. Você fala assim, poxa, enquanto eu tiver o fôlego de vida, o Senhor me der força, conta comigo, eu vou estar do teu lado cuidando de você. Mas ainda assim o homem fica usando exemplos de eternidade para tentar explicar essas coisas. Mas a gente não entende o que é eterno. Porque nós não somos fisicamente eternos. Se existe uma coisa que precisamos guardar no coração, e esse texto mostra isso para a gente através de Lázaro, é que Deus, o Criador, o autor de todas as coisas, aquele que organizou o universo, aquele que deu forma à terra, Ele é eterno. Ele sim tem o controle sobre a eternidade. Mas a gente volta no texto, João 3,16, e fala assim, peraí, mas esse Deus se fez carne. E esse Deus é o Senhor Jesus. E aí você olha e fala assim, mas é Ele que está dizendo aqui, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Puxa, que preciosidade você entender como a gente é insignificante diante do poder de Deus. Mas por outro lado, você olha e fala assim, como esse Deus me ama. Da mesma forma, da minha insignificância, Ele se importa comigo. Porque simplesmente a vida podia acabar, meu pastor. Simplesmente, Marininha, podia dar um fim. E você falasse assim, tempo de descanso, né? As pessoas quando passam na frente do cemitério, falam assim, descanse em paz, né? Não é assim que a vida funciona. A vida eterna, aonde Jesus nos propõe aqui, esse tempo de descanso, esse tempo, só vem através do Senhor Jesus. E a gente começa a olhar e entender, puxa vida, então como que é precioso, como que é importante a gente crer no Senhor Jesus. Como é importante colocar a nossa vida diante dEle. Como é importante a gente entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele fala conosco. O quanto tantas e tantas vezes, formas e formas tremendas o Senhor faz
para que a gente possa entender a vontade dele. Você já ouviu a voz de Deus? Já ouviu Deus falar com você? Já escutou Deus falando com você? Já escutou a voz de Deus falando na tua vida? Deus fala com a gente. Só que existe uma questão. Quando não se tem intimidade, não se reconhece a voz. Se teu filho está ali quietinho, e ele vira e fala, pai, você sabe que é a voz dele. Se ele está lá embaixo andando e ele fala, você sabe que é a voz dele. Se o teu marido lá de longe, naquela porta, chama pelo teu nome, você sabe que é ele. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Quando a gente não tem intimidade, a gente não ouve a voz do Senhor. E naquele dia em que o Senhor Jesus fala sobre a ressurreição e a vida, muitos homens ali não tinham intimidade, muitos homens não conheciam Ele. Muitos homens não sabiam quem Ele era. Então para muitos homens não fazia sentido algum. Para alguns que estavam ali até ficaram com raiva, dizendo, quem que é esse cara que está falando? E se você ler o capítulo 11, você vai ver que eles ficam tão bravos, que eles ficam assim, puxa, mas se Roma entender que Ele é importante, porque os milagres que Ele vem fazendo, e se de repente a gente perdeu o nosso lugar para esse cara, leia o capítulo 11, ele vai falar isso. Quando não se tem intimidade, a gente não crê. E o que eu falo para você hoje, quando a gente conhece que a humanidade, e principalmente quando a gente fala humanidade, a gente se inclui nela. Deus é Deus, nós somos humanos. E quando eu falo em humanidade, a gente entende que assim como vivemos, muitas vezes vivemos no pecado. E fazemos com que a nossa vida vá se tornando cada vez mais isso. Efésios 2:1 fala isso para a gente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. A tendência, a natureza do ser humano, do homem, é escolher sua própria vontade. É escolher os seus próprios desejos. É de se afastar da presença de Deus. É de quebrar a intimidade com Deus. Aqui quando a gente olha para esse texto, a gente entende que isso é pessoal. E que eu preciso entender isso. E eu preciso olhar e falar assim, eu preciso sair disso. O pecado é um ciclo, não é um caminho. Jesus é o caminho. O pecado é um ciclo que você fica no mesmo lugar. E você fica girando na mesma coisa. E você fica dizendo, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu consigo sair daqui. Eu vou achar um caminho para sair daqui. E você não vai achar. E você não vai sair. Porque o homem por si só não tem poder para sair do ciclo do pecado. Lutar contra o pecado é você entender a tua condição e falar, eu não vou permanecer aqui. Isso é o primeiro passo. Mas a segunda coisa que a gente precisa olhar é entender. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê em João 11:43, mesmo capítulo 11, que Jesus olha para Lázaro e fala assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. Para que aquele homem pudesse sair de lá, ele já estava ressuscitado, ele já estava vivo. E quando você tem intimidade com Deus, você escuta a voz dele, e Jesus ressuscita a sua vida. E sabe o que ele diz para você? Aonde você está no ciclo de pecado, Jesus olha para você e fala assim, vem para fora, sai daí. Saia dessa caverna, saia dessa tumba, saia da onde você está enterrado. E Jesus fala, venha. Ali fisicamente, Jesus faz isso com Lázaro. E fala assim, sai de onde você está, venha para fora. E sabe o que acontece? Eu imagino essa cena deve ter sido espetacular, né? Tive o privilégio de ir ali para Israel, estar em vários lugares. Mas imagina ver, né? A tumba ali, Lázaro saindo. Eu acho que teve gente que saiu gritando. Deve ter sido, tem gente que se desespera, tem gente que grita. Essa semana, no prédio lá de casa, fizeram uma detetização. Tá? Passaram veneno em tudo, cobraram uma grana para detetizar lá. Fizeram um negócio sensacional no prédio. Adivinha o que acharam ontem lá no prédio? O Mickey está morando lá. Colocaram o videozinho, o ratinho correndo. Já foi um desespero.
Tá? Minha mulher olhou o vídeo a primeira vez, deu um pulo, porque ela tem pavor de rato. Já se assustou só com o rato do vídeo, né? Imagina a cena de quem viu Lázaro ser sepultado, saber que ele está enterrado. Pessoas já tinham visto como funcionava naquela época, e Jesus falar assim: Lázaro, sai daí, Lázaro, vem para cá. Teve gente tipo assim: ah, vá, duvido. E de repente ele olha e tem um homem saindo lá de dentro. Aí os caras falam: nada, brincadeira dele, botou alguém lá dentro. E de repente as pessoas veem que era Lázaro. Sabe, muitas vezes a gente não vê os milagres acontecer. A gente não vê áreas da vida da gente ressuscitar porque a gente não crê. Porque a gente duvida do Senhor Jesus. Porque quando Ele olha para a tua vida e fala: saia desse ciclo do pecado, vem para fora disso. Você que está lá dentro morto não acredita. E você muitas vezes que está fora olhando pessoas sair disso, você também não acredita. Mesmo você conhecendo pessoas que conseguiram vencer mal por mal, pessoas que continuam batalhando, ainda assim você não acredita. Mas eu falo para você, João 11:44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando você sair do pecado, você vai sair com marcas de lá. Quando você se afastar daquilo que é mal na sua vida, o mal deixa marcas profundas na nossa vida. Tem muita gente que vive traumas a vida inteira, porque o mal foi lá e cravou essas marcas. Lázaro, ressuscitado, sai de lá enrolado como morto. Os panos que enrolaram ele eram as marcas ainda. E Jesus olha para as pessoas e fala o quê? Tira esses panos dele. Tira isso dele. Jesus quer tirar essas marcas da sua vida. Quando a gente olha e entende o quanto ele é importante, a preciosidade, e a gente começa a olhar e entender sobre ele ser a ressurreição e a vida, a gente começa a olhar para os processos da nossa vida e entender que algumas marcas só vão embora se a gente ouvir a voz dele e a gente crê nele. A gente começa a entender que a gente tem uma vida física adiante, que a gente não sabe o dia e a hora que vai acabar. Mas para que ficar vivendo essas marcas que o mal fez em você? Para que ficar vivendo como um morto? Para que ficar lá dentro da tumba? Se esse Jesus que eu estou contando para vocês nessa noite, se esse Jesus que a gente está contando nessa série, está dizendo para você: vem para fora, sai. E ele não está dizendo: eu quero te curar. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, para que ele falasse dessa forma, qualquer um talvez pudesse falar. Mas para que a vida voltasse sobre Lázaro, esse poder vem de Deus e não de nós. Só Jesus tem o poder de ressuscitar a sua vida. Só Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. Nenhum homem tem essa capacidade. Nessa noite eu queria orar por vocês. E queria colocar diante de Deus aqui também a minha vida. E dizer: Senhor Jesus, o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é importante na minha vida, não apenas porque as pessoas falam, não apenas porque me contaram, mas porque eu conheço a sua voz. E eu queria convidar você a fazer essa oração. Aonde você está, se coloca de pé. E você vai falar com o Senhor Jesus quais são as áreas da sua vida que ainda estão lá dentro da tumba. Quais são as áreas da tua vida que Jesus já falou: vem para fora. Eu quero trazer vida. E essas áreas continuam lá enterradas. Existem outras áreas que já saíram da tumba. A ressurreição já chegou, mas você continua enrolado num monte de pano. E
não é isso que o Senhor Jesus quer para a tua vida. Nesse instante, se coloca diante dele e fala para ele: Senhor, ressuscita a minha vida, Senhor. Nesse instante, você que está ouvindo essa palavra, diz assim: Senhor Jesus, tira as marcas que o pecado fez na minha vida. Eu quero viver a sua plenitude, eu quero viver a tua paz, eu quero viver pela sua graça. Eu quero que o seu amor se derrame sobre a minha vida. Mas principalmente a minha vida pertence a ti, porque eu quero viver uma vida eterna ao seu lado. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. E como essa palavra falou ao meu coração, Senhor. Como o seu Espírito Santo me visitou naquele dia, Senhor. E disse a condição que eu estava. Áreas da minha vida e minha vida por completo estavam mortas, Senhor. E espiritualmente a tua voz me ressuscitou, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor, mas Deus, eu não quero continuar me enrolado nos trapos dos mortos, Senhor. Então eu te peço, fala, Senhor. Me visita com o teu Espírito Santo, Senhor. Deus, usa pessoas sobre a minha vida, Senhor, que eu possa olhar para a tua palavra e possa viver a plenitude do teu Espírito. Nessa noite, Senhor Jesus, a minha vida pertence a ti mais e mais e mais. A cada um nesse lugar aqui ouvindo essa palavra, Senhor, que a tua presença, que o teu Espírito toque. Que, Senhor, que o Senhor possa trazer libertação, mas que o Senhor possa trazer ressurreição, que o Senhor possa trazer vida a cada um que precisa. É o que oramos e te agradecemos aqui no teu santo e precioso nome, Pai. Amém, amém e amém.